E já de volta ao vivo e em cores, esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre saúde do homem em geral, prevenção de câncer de próstata, Novembro Azul. Conosco o Dr. Sandro Faria, médico urologista, gente, que ele tem 500 títulos, 700 diplomas, 800 doutorados, enfim, né? Tá aqui o homem, né, gente? Está aqui com muito carinho, assim, ajudando a gente a entender sobre essa situação, a necessidade aí de fazer exames de prevenção do câncer de próstata ou saúde do homem em geral. Doutor, muitas pessoas, muitas perguntas estão aqui chegando. A nossa amiga Maria Aparecida de Castro Silva, dona Maria Aparecida, um beijo para a senhora. Ela que é de Cruzeiro, São Paulo. Olha, o esposo de novo, não é ele, é ela, né? O esposo tem 55 anos, a próstata está aumentada, certamente, eu fico imaginando, ou seja, ele está assistindo o programa, pergunta aí, né? A próstata dele está aumentada, ele faz tratamento há 2 anos. Com o tempo, há necessidade de fazer cirurgia? Pergunta a nossa amiga Maria Aparecida sobre o esposo dela, de 55 anos, doutor. Olá, senhora Maria Aparecida, boa noite. Na verdade, o crescimento prostático é algo não reversível. É uma tendência genética e que está muito relacionado ao envelhecimento. O tratamento medicamentoso é um tratamento de controle do crescimento. Ele tende a evitar que esse crescimento continue e ele tende a impedir que a próstata fique muito contraída. Desta forma, o tratamento medicamentoso é para a vida toda. O tratamento medicamentoso não é curativo. A única forma que nós temos de curar a hiperplasia da próstata é o tratamento cirúrgico, onde nós removemos não a próstata inteira, que é no caso do câncer, mas nós removemos exclusivamente o núcleo prostático. Voltando para o caso específico do marido da senhora, pode ser que o medicamento consiga controlar este crescimento a vida toda, mas provavelmente não vai conseguir, porque o marido da senhora é muito jovem, 55 anos, e já é necessário o uso de medicamentos. Provavelmente, em algum momento, esses medicamentos vão perder eficiência e ele vai precisar de um tratamento cirúrgico para esse crescimento de próstata. Mas não podemos dizer quando isso vai acontecer. Então, doutor, assim, quando a gente fala de tratamento a gente está contemplando a cirurgia, pode ter a necessidade de quimioterapia, de radioterapia, hormonoterapia também pode usar nisso, doutor? E quais são, porque a pergunta aqui da nossa amiga a Janaína da Oliveira de Campinas e também a Sofia Silva de Fortaleza no Ceará, um beijo para a dona Sofia e para a dona Janaína, elas perguntam quais são, assim, doutor, o que existe de mais moderno em tratamento cirúrgico do câncer de próstata e até a dona Sofia pergunta os benefícios de uma cirurgia chamada robótica aí, doutor, para a próstata. Então, gostaria que o senhor falasse dos tratamentos e do que a medicina hoje está oferecendo, doutor. Voltando um pouco, Frei, a pergunta anterior havia sobre o crescimento benigno da próstata. Ok. A hiperplasia. Hiperplasia. Agora, essas perguntas estão relacionadas ao câncer de próstata. Ok, exato. Por quê? No crescimento benigno, nós não precisamos tirar a próstata inteira. Okay. Já no câncer de próstata, eu não posso deixar nenhum tecido prostático para trás, porque isso significa ficar doença de câncer tem que retirar residual. Toda. Então, eu tenho que retirar a tangerina toda. Entendi. Né? Nessa situação, nós temos a cirurgia convencional, que existe desde a década de 80 e que ainda é o método mais utilizado no Brasil, mas nós temos há 10 anos a cirurgia robótica para o câncer de próstata, que está chegando em Campinas agora, esse mês de dezembro. Vai ser o primeiro hospital no interior do estado que vai ter robô para tratar câncer de próstata. A vantagem da cirurgia robótica, Frei, é uma recuperação mais rápida, uma menor agressividade ao paciente e menor risco de complicações. Vamos ser transparentes aqui. O grande medo do homem em ir no urologista não é a vergonha do toque retal. Ele tem medo, na verdade, Frei, de fazer um diagnóstico de um câncer de próstata. Entendi. E ter que enfrentar este câncer. Por quê? Culturalmente falando, enfrentar um câncer de próstata significa perda da vida sexual, perda da virilidade, perda da masculinidade. Okay. O robô mudou toda essa história. Um cirurgião robótico experiente, com um equipamento tecnológico em mãos, consegue resultados que até nós, que já usamos há 10 anos, nos surpreendemos. Nós conseguimos curar o paciente, mas também preservar a qualidade de vida deles. E a precisão também, doutor. Claro que a cirurgia a manual, vocês ali, os cirurgiões, é claro que
graças a Deus, tanto sucesso, tantos benefícios, enfim, mas é o olho nu que está ali, né? O robô, ele já é programado para... Né? Na verdade, o sistema robótico é isso mesmo, ele amplia a nossa visão e ele refina muito mais os nossos movimentos. Então, com a ampliação da visão associada ao refino dos movimentos, ele nos permite preservação das estruturas que mantêm a vida sexual e a continência urinária. Entendi. Essa é a vantagem da tecnologia. Em termos de cura, Frei, é muito semelhante à técnica convencional, porque ambas vão retirar a próstata integralmente. O sistema robótico, a diferença é que com esse refino, tanto de movimento quanto visual, permite uma preservação das estruturas nobres. Entendi. E a preservação das estruturas nobres é que vão preservar a qualidade de vida. Uma vez eu escutei de um moço, doutor, de 50 anos, assim, eu tenho que, estou marcado, assim, para o mês que vem, enfim, uma raspagem na próstata. O que ele quis dizer? A raspagem na próstata é a cirurgia que o marido da senhora de Cruzeiro é candidato. Entendi. Raspagem na próstata é retirar o núcleo prostático. Retirar essa área central da próstata que cresceu e que comprime o canal urinário. Ah, entendi. Então, é uma cirurgia feita por dentro do canal da urina e é raspado, cortado esse tecido por dentro. A próstata permanece lá. Eu vou pedir licença para o nosso cinegrafista, o Rogério, que eu vou me levantar de novo, Rogério, porque eu já vi que tem na tela aí estágios do câncer de próstata, né? A gente prometeu, assim, mostrar para vocês, né, alguns desenhos e o doutor Sandro aqui vai carinhosamente comentar. Doutor, aqui eu estou vendo o título Estágios do câncer de próstata, né? O tumor localizado pequeno e não identificado por toque retal, essa identificação pode ser feita pelo nível de PSA no sangue. Ou seja, aqui a gente está vendo a próstata, o canal, né? Sim. O canal da urina, etc. É isso mesmo, Frei. Mostrando, vê se a imagem aqui fica bem. Isso, ótimo. Isso aqui é uma próstata sadia, aparentemente sadia. Ela não tem alteração de volume, mas ela começa a ter uma área, digamos, doente dentro da próstata. Okay. Que é eu comentei uma área podre dentro da tangerina, né? O exemplo. É necessariamente um câncer ou pode ser um início de uma prostatite? Não, é câncer. Prostatite é uma doença, okay. Câncer outra doença. Okay. Essa área, ela é uma área pequena e ela não compromete em nada o canal urinário. Por isso ela não tem sintomas. Entendi. Isso aqui é um paciente com tumor numa fase inicial. Discreta alteração do PSA. Talvez uma pequena modificação do PSA em relação ao ano anterior. Por isso é necessária uma avaliação anual. Nesse caso aqui, senhora Janaína, né, acho que do Ceará, isso. A cirurgia robótica permite a preservação de toda a estrutura em volta da próstata. E vai lá direto? Porque retira exclusivamente a próstata e o seu núcleo, sem retirar os tecidos vitais em volta. Pulando um pouquinho, vamos já para uma fase mais avançada. Paciente 4, 5 anos sem urologista. Olha só, gente. Subiu. Ele já pulou ainda, 1 para 3 ainda. Isso aqui, 2, 3 anos atrás, 2 anos, aqui 5 anos sem urologista. Olha o canalzinho ali, gente. Olha só, aqui é o canal urinário, ainda com discreta alteração, mas principalmente com várias áreas tumorais. Ou seja, no primeiro caso, nós tínhamos um gomo da tangerina doente. Aqui ainda dá para fazer isso aqui, doutor? Aqui ainda dá para fazer isso aqui. Ali. Isso. Aqui só a alteração do PSA é discreta. Ok. Aqui o PSA já passou de 10. As chances de cura já começam a diminuir. O volume de doença já é muito maior. Entendi. Eu já tenho muito mais gomos da tangerina doentes. Quem tem mais tumor? Esse paciente ou este paciente? Olha a necessidade Quem vai se beneficiar mais? O que fez o diagnóstico nessa fase ou o que fez o diagnóstico nessa fase? Com certeza aqui, né, doutor? Nessa fase aqui, o robô talvez não faça tanta diferença, porque eu não posso mais preservar as áreas nobres. Tem que tirar. Tem que tirar a próstata e o que está em volta, para trazer margem de segurança. Nós temos que tratar a doença um pouco além daquilo que estamos vendo. Senão temos risco de deixar a doença aumentar a geografia aqui, ó. Aumentar a geografia. Nós temos que aumentar a área de agressão cirúrgica. Né? Ou seja, daqui para cá a qualidade de vida é completamente diferente. São 2 caminhos opostos. Uma pessoa que está nessa fase, doutor, assim, vamos lá, por parte. Essa fase aqui, ele sente dificuldade de urinar? Não, nada. A vida normal? Vida normal. Nessa fase aqui, doutor? Igual, não sente nada. Não sente nada também? Não. Só uma leve... Nada. Nada também? Nada. Olha só. Nada. Aqui o toque retal é
francamente alterado. Ok. Aqui o toque retal é normal ou discretamente alterado. Ok. Mas em termos de sintomas, é por isso que o paciente não pode esperar ter sintomas. Ah, eu vou descobrir meu câncer de próstata quando eu tiver sintomas. Incorreto. Sintomas estão relacionados ao crescimento da próstata. Entendi. Mas aqui, Frei, não tem sintomas. Aqui não tem sintomas, aqui não tem sintomas. Cura e qualidade de vida preservados. Luta pela cura, qualidade de vida comprometida. E nessa fase? Olha só. Doença já disseminada, já invadindo a bexiga, já saiu da próstata. Isso é já é o início de um quadro metastático? Aqui já é um quadro metastático. Raramente operamos esses pacientes. Esses pacientes são candidatos apenas a tratamentos de controle. Ele perdeu a oportunidade de cura. E daqui para cá, Frei, podem ser 4 anos. 4 anos. Podem ser 6 anos, podem ser 7 anos, mas podem ser 2 anos. Depende associado ao sedentarismo, bebida, falta de alimentação. Esse candidato aqui não vai. Esse aqui, quem que são esses pacientes? Não vão no urologista, são obesos, são diabéticos não controlados, são sedentários, tem pai com história de câncer na próstata, avô com história de câncer na próstata e não vão no urologista. Nós conhecemos ele nessa fase. Olha só. Porque ele começa a ter sangramento urinário, que eu comentei. Quando o paciente tem sintoma relacionado ao câncer de próstata, ele não está nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ele já está, infelizmente, aqui. Isso, Frei, hoje é cada vez menos comum. Eu sou formado há 20 anos. Há 20 anos atrás, isso aqui era bastante comum. Exato. Hoje, com a conscientização, com trabalhos como aqui da igreja, com trabalhos da mídia, com trabalhos de outras entidades de saúde, tem sido cada vez mais raro. Ok. Chegar a essa fase, né? Chegar nessa fase, mas infelizmente ainda tem. Ainda tem. Os desavisados, os preconceituosos ainda estão vivendo, olha não as consequências. Não éramos para ter mais, né? Apesar de ter a dificuldade de acesso a tratamentos de saúde no Brasil, a oportunidade de saúde no Brasil, infelizmente, é muito heterogênea ainda, né? Mas isso aqui não era para vermos mais. E o que o doutor falou é muito sério, gente, assim, porque ó, você viu que aqui o tumor, se você quiser dar um close aqui, o tumor está aqui, já invadiu, já está em outras áreas, certamente está na corrente sanguínea, já está células cancerígenas espalhando. Então aqui a gente já tem células tumorais circulando, então aqui é radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, esses pacientes ou não tratamento paliativo, né? Que é o início do controle. Quando perdemos o controle, é tratamento paliativo. Exato. Né? Então, o paciente vai para casa. Tá vendo, gente? Por isso que nós aqui no Vida e Saúde temos essa preocupação com você, qualidade de vida, trazer essas informações. Assustam sim, porque estamos falando de uma realidade invisível, indolor, enfim, que a gente não vê. A gente não vê. Quando tem uma pintinha aqui no rosto, etc., uma ruguinha, a gente já corre, mas e o que está lá dentro que a gente não vê? Mas o nosso organismo é um corpo vivo, ele está se movimentando, está se reproduzindo, são células, trilhões de células se reproduzem a cada segundo em nossas vidas. Então, isso aqui está dentro. Então, ou a gente toma consciência e corre atrás para não deixar o prejuízo ficar maior, ou a gente aí está comprometendo a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Vou pedir para o doutor sentar, vou pedir licença aqui para as nossas câmeras. Vamos andar aqui. Gente, é muito interessante, doutor. Muito interessante. Doutor, uma das situações também que está correlacionada aí à saúde do homem, vamos falar um pouquinho sobre, existe câncer, né, de testículo também, doutor? Existe. O câncer de testículo, Frei, é o tumor masculino mais raro que existe e ele depende de uma coisa muito simples, chama-se autoexame. Como autoexame? Assim como as mulheres são francamente orientadas a fazer autoexame da mama, existe também o autoexame do testículo. Ou seja, são os homens... E se puder ter uma foto com uma imagem de testículo, nós podemos aqui a gente mostrar. mostra, viu? Aqui a gente... Né, o diretor já vai... se tiver, a gente mostra. Mas para poder falar um pouquinho do autoexame. É uma doença rara, mas é presente. E a faixa etária de acometimento é dos 20 aos 50 anos. Isso, doutor. Então você já diminuiu aí, né? Não é a faixa etária relacionada à doença da próstata. Ok. É uma faixa etária relacionada ao jovem que está ainda na fase de fertilidade. Ok. Esse autoexame, o que é? Durante o banho mesmo, apalpar o testículo.
Em cima do testículo nós temos uma área que chama epidídimo, que normalmente é um pouco mais endurrada. Estou comentando isso porque senão todo mundo vai tomar banho hoje e falar, tem um problema. Mas dentro do testículo, se notarmos algum nódulo, precisa ir no urologista. Isso que eu ia perguntar, doutor. Quando, às vezes, as pessoas assim, acham que, né? Eu vou no urologista, não vou no urologista porque ele vai fazer o toque retal. Não é só isso, minha gente. Não é só isso. Ele vai ver o aparelho do homem, né? Ele vai fazer um exame completo, não é, doutor? Correto, isso mesmo. O foco muito é próstata, claro. próstata, mas quando o paciente vai num profissional urológico, nós não olhamos apenas a próstata, nós olhamos vários parâmetros que estão relacionados aí à saúde masculina. Então, a parte reprodutiva, a parte testicular, a questão de cálculo renal, às vezes as questões de orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, existem vários pontos aí que nós podemos abordar. Exato. Apesar do câncer de testículo estar nessa faixa etária, Frei, nós não temos uma incidência tão elevada para justificar uma avaliação anual para buscar esse diagnóstico. Mas é tão simples em casa ter a curiosidade de se autoexaminar e muitos pacientes fazem diagnóstico assim mesmo. Doutor, vamos lá para a Marlene Aparecido Reis Feitosa, de São Paulo, capital. Obrigado, dona Marlene. Ela está agradecendo o programa, parabenizando, doutor, que ela está aprendendo aí, graças a Deus. É isso que a gente quer, né? É por isso que esse é o Vídeo de Saúde, já entrevistamos aqui, graças a Deus, mais de 1.500 médicos diferentes, graças a Deus, mais de quase 2.500 entrevistas. É isso que a gente quer, levar qualidade de vida e informação para você, viu? A nossa amiga Marilene, ela disse assim que o marido dela fez uma cirurgia há 5 anos de próstata, mas atualmente fez o exame do PSA e deu alterado. Gostaria de saber o porquê. Ou seja, doutor, a partir dessa pergunta aqui da dona Marilene, ou seja, uma vez que você fez a cirurgia, talvez não retirou tudo, né? Ou tirou tudo, ainda tem alteração do PSA, como é que fica, doutor? É isso mesmo. Isso é uma queixa bastante comum, viu, Frei? Dona Marilene, obrigado pela pergunta, que é uma pergunta bastante comum até mesmo na nossa rotina de consultório. Provavelmente o marido da senhora fez uma cirurgia para crescimento benigno da próstata. Então, nesse ato cirúrgico, foi retirado apenas o núcleo prostático. A parte periférica da próstata continua, ou seja, o risco de câncer de próstata não se altera. O paciente que tratou hiperplasia benigna continua tendo risco igual a toda a população geral de ter câncer de próstata. No início do programa eu comentei, são doenças diferentes, prostatite, crescimento benigno e câncer. O marido da senhora provavelmente fez uma cirurgia para o crescimento benigno. A próstata que ele possui ainda tem risco sim de ter câncer de próstata um dia. Por isso, essa alteração do PSA tem que ser valorizada. Maravilha, gente. Vou chamar um intervalo rapidinho. Na sequência, eu já vi que o diretor já me disse aqui, ó. Frei já conseguiu algumas fotos do câncer de testículo. Então, nós vamos chamar um intervalo. Isso e muito mais, mais respostas aqui, a gente vai trazer para você. Vai ligando, dá tempo de você colocar sua pergunta. A gente volta já só para você.